De volta com Começando Bem o Seu Dia, hoje, quarta-feira, o nosso quadro Família em Sintonia. Eu disse para vocês que o tema da nossa conversa hoje é sobre educar. Educar é semear, só que não é semear de qualquer maneira, é semear bem. Olha só o que está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha só um recado para os pais. Diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina. A gente precisa orar por sabedoria. Só para você entender essa questão de não levar os filhos à ira, é ter um padrão de ensino, uma forma de ensinar seu filho, de educar o seu filho, que leve os seus filhos, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastarem de Deus, chegando ao ponto de serem alvos de condenação, de juízo, porque viraram as costas para Deus. Os filhos são uma grande responsabilidade que Deus deu a mim, pai, a minha esposa, mãe, deu aos pais, de criá-los no conhecimento, na disciplina, nas admoestações, enfim, nos ensinamentos da palavra de Deus. Mas não apenas com as palavras, mas principalmente com o comportamento pessoal, para que eles vejam em tudo, inclusive nos erros, nas falhas e nos arrependimentos, nos consertos com Deus, eles consigam ver em nós um comportamento coerente. O problema muitas vezes de pais é a falta de coerência. Uma ilustração aqui é sobre o rio. Todo rio sem margem, escute isso aqui é científico, né? Todo rio sem margem acaba se transformando num pântano. Escute o que eu estou dizendo. Um rio sem margens acaba se transformando num pântano onde nada cresce. As margens, por essa ilustração, são os limites. E esses limites dão força e direção ao rio. De maneira metafórica, aplicando o nosso caso aqui, a questão dos pais educando os filhos, quando os pais eles não colocam limites ou foco na vida dos filhos, dando liberdade absoluta, isso gera caos. A verdade é que um filho sem limites, ele acaba se transformando num adolescente, num adulto confuso. A importância de se colocar limites, boas conversas, transparentes, honestas, educadoras, apresentando a palavra de Deus. Eu não tenho outra coisa para dizer para você. Se você tentar educar os seus filhos ou o seu filho fora dos padrões bíblicos, você vai ter problemas com essa criança lá na frente. É preciso ter coragem, vida com Deus, intimidade com Deus e conhecimento bíblico necessário para você educar o seu filho com a palavra, mas principalmente com exemplo. E faz parte da educação colocar limites, como o rio com limites da força e da direção às águas daquele próprio rio. Agora, quando você não educa da maneira correta, quando você não impõe limites, quando você não conversa francamente com os seus filhos sobre a necessidade de disciplina, de uma vida disciplinada. Não estou dizendo como um carrasco, não. Quando eu falo de disciplina, eu não estou falando aqui em espancamento, nada disso. Eu estou falando sobre você pontuar aquilo que se pode, aquilo que não se deve fazer, para que seu filho tenha segurança. Um não, eu tenho aprendido isso, que um não, muitas vezes, é um grande sim para o coração e para a segurança na vida dos seus filhos. Mas se você não cria os seus filhos com padrões bíblicos, com conceitos, com mandamentos, com ensinamentos da palavra de Deus, seu filho vai, assim como o rio sem margens vira um pântano, o coração dos seus filhos pode estagnar, né? E a gente aprende que água parada costuma apodrecer. Ele costuma ficar confuso e ele não consegue progredir. Por exemplo, um exemplo aqui, quando uma criança faz uma birra, a gente chamava de malcriação. Quando ela faz isso dentro do supermercado, já aconteceu isso comigo, gente. Eu estava com a minha esposa, com a minha filha mais velha, e ela se jogou no chão, gritando, esperneando, eu quero. E aí nós
usamos a varinha da disciplina. Não, ali conversamos com ela, mostramos para ela. E sabe como é que é a criança? Não, eu não vou fazer mais e tal. Não, explicamos e tudo mais. E, enfim, corrigimos com amor. E ficou um ensinamento, porque eu não me lembro de outra vez que ela tenha se jogado no chão do supermercado para fazer birra, para reclamar. Isso é só um exemplo de muitos. A questão é você, com calma, mas também com assertividade, ensinar seus filhos sobre como devem se comportar, para que ele não tenha um comportamento descontrolado. Só uma aplicação, tá? Uma disciplina sem relacionamento com o filho. Não adianta só, né? Muitos pais e às vezes mães só sabem disciplinar, né? Acontecia isso muito na minha casa. Você às vezes nem sabia por que estava apanhando, só sabia que estava apanhando. Depois, às vezes, eles explicavam por quê. É uma disciplina, né? Sem relacionamento, sem sentar. Eu já falei que eu saía com as minhas filhas para conversar. Uma disciplina sem conversar com eles, sem explicar, sem relacionamento, acaba gerando rebeldia. E isso é tudo que a gente não quer que aconteça na vida dos nossos filhos. Então, voltando aqui, por favor, tenha coragem de talvez sentar hoje com seu filho e com a sua filha para colocar marcos, colocar limites, colocar padrões, né? Conversar bastante, explicar bastante e responder aos porquês, preparar o seu filho, sua filha, seus filhos para essa vida que não brinca, para se prepararem contra as armadilhas do inimigo que não brinca de ser diabo. É preciso preparar os nossos filhos com coragem, colocando limites para que eles sejam fortes e eles tenham direção dada pela palavra, pelo Espírito, usando a minha e usando a sua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja passando, me perdoe se o quadro hoje, a devocional está mais longa, mas eu percebo no meu espírito, por favor me ouça aqui, eu percebo no meu espírito que Deus está falando com pessoas agora, nesse momento, pais que estejam sentindo-se perdidos, porque estão perdendo seus filhos para o mundo, perdendo seus filhos para as drogas, perdendo seus filhos para ideologias, porque se você não ocupar o coração e a mente dos seus filhos com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que tem virtude, com aquilo que tem boa fama, com aquilo que venha de Deus, com aquilo que venha da palavra, pode ter certeza que os marxismos, né, os defensores das ideologias marxistas, culturais, de educações contrárias à palavra de Deus, vão preencher o coração e a mente dos seus filhos, principalmente quando se chega à fase do ensino médio e do ensino superior, aonde o ataque à mente é muito forte, aonde nós temos estatísticas terríveis que mostram que mais de 63% de muitos cristãos jovens que ingressam nas faculdades depois de 1 a 2 anos não estão mais caminhando na fé com Jesus, porque foram bombardeados pelas filosofias, né? Eu não quero discorrer tanto sobre isso, mas por muitas filosofias e ideologias contrárias à palavra de Deus, contrárias ao conceito de família bíblica tradicional. Então eu preciso ter coragem para ensinar o meu filho agora, você precisa ter coragem para ensinar seus filhos agora, para que quando eles chegarem nesses momentos, e eles vão chegar, você não perca seu filho do seu coração e perca o seu filho para o mundo. Eu penso que Deus está querendo falar com você. Então, se você hoje é essa pessoa, esse pai, essa mãe, que não sabe o que fazer para conquistar ou reconquistar o coração dos seus filhos, do seu filho, filha, escute isso que eu estou lhe dizendo nessa manhã. É importante você, pai, mãe, não provocar os seus filhos a ira, ter um comportamento dissonante, um comportamento disruptivo, um comportamento agressor que mais afasta do que aproxima o seu filho do seu coração. Vá para a presença de Deus, vá para a presença do Senhor, vá para a presença do Espírito Santo, ore, clame, jejue, mas não perca essa batalha, não perca o seu filho para o diabo, para o mundo, porque Deus tem promessa para mim e para você. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, Atos 16:31. Faça como Josué.
Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Tenha coragem de ser um homem de Deus, principalmente você, homem, pai, que é chamado por Deus para ser um sacerdote. Não perca a sua coroa. E a Bíblia diz que coroa são os filhos, o fruto do ventre é galardão, tá bom? É herança do Senhor, são os filhos, e o fruto do ventre é seu galardão. E a coroa dos pais são os filhos. Imagine, se você está vivendo um momento dificílimo em que você vê seu filho e sua filha afastado, perdido para o mundo, nunca é tarde para você correr para a presença de Deus e mudar essa situação com o seu joelho. Mude com o seu joelho, quebrante seu coração. Se precisar se humilhar diante do seu filho e da sua filha, faça isso, mas não perca ele para o mundo, em nome de Jesus. Eu vou orar em nome do Senhor, por minha vida, pela sua vida também. Amém, querido? Ore comigo, feche seus olhos um instante, creia no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua casa. Não olhe para a circunstância, para o que está acontecendo agora na vida dele, dela. Creia na palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora por esse pai, essa mãe e declaro no nome de Jesus uma autoridade espiritual como nunca antes foi vivida na vida desse pai e dessa mãe. Que eles tomem posição diante do Senhor, diante do teu trono de misericórdia e resgatem os seus filhos, ó Deus, das mãos do diabo. Ó Deus, que a tua promessa se cumpra na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está me ouvindo agora, onde o Senhor mesmo disse: creia e vai ser salvo você e toda a sua família, toda a sua casa. Que esta verdade, essa promessa seja abraçada, seja, ó Deus, retroalimentada todos os dias pela oração, pela leitura da palavra e pela confissão da fé em nome de Jesus. E eu declaro quebradas cadeias que estão envolvendo o coração desse filho, dessa filha, ideologias satânicas, mundanas. Eu declaro em nome de Jesus a falência de todo projeto de Satanás contra a vida deste filho e desta filha. Eu declaro no nome de Jesus que nós ouviremos testemunhos aqui, por esse programa, pessoalmente, dizendo: Deus usou a boca desse profeta para me impactar, para me encorajar, para me confrontar, e eu tomei uma posição e essa posição fez toda a diferença na vida do meu filho, da minha filha, em nome de Jesus. Amém. Programa começando bem o seu dia, está terminando agora. Eu espero que você tenha digerido bem essa feijoada, da palavra. Eu creio que o Espírito Santo queria falar muito contigo nessa hora, nesse momento que você está assistindo. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, tanto pela TV Amazônia, que vai ao ar de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, quanto pelo nosso canal no YouTube, tá? Lembrando que o nosso programa não vai ao ar no YouTube às segundas-feiras por enquanto, mas logo nós teremos a programação também da TV Amazônia no nosso canal no YouTube de segunda a sábado, tá? Aí segunda-feira entra no YouTube 6h30 da manhã e fica direto para você poder assistir e ver quantas vezes forem necessárias, tá bom? Mas eu peço a você que não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir as nossas mensagens, a nossa programação, de comentar. Os comentários têm sido fantásticos, tá? Tem sido
um alimento, né? Um combustível para a gente continuar e melhorar cada vez mais, mas também de compartilhar. Por falar em comentar, vamos aos nossos comentaristas aqui do nosso programa. Tem mais gente. Olha, eu acho que eu já falei da Gleice Oliveira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela Louda instrumentista também. Será que isso é a Laude? Será que é a Laude? Talvez seja a Laude, né? Nossa violonista, né? Também tem aqui a minha cunhada lá em São Paulo, gente, a Tânia. Minha cunhada Tânia, um grande abraço para você. Muito obrigado por você estar nos dando a honra de poder estar abençoando. Ela falou que tem sido muito, muito bom para ela. E ela tem até compartilhado com outras pessoas o nosso programa. Inclusive, eu escutei agora, ainda há pouco, um áudio de uma pastora lá em São Paulo que ficou impactada com o nosso programa. E eu encerro aqui falando também, dando um recado para as minhas filhas, minha filha Márcia, minha filha Ada, que logo, logo vai ter o neném em junho. Também a Madai, que vai ter neném também em junho. A Ada vai ter junho e julho, a Madai vai ter maio e junho. Eu só sei que vai ser uma verdadeira enxurrada de bênçãos. Esse vovô tá muito babão. Glória a Deus por isso. E também para minha filha Damares, o Dudu, pro Douglas, pro Alex, pro Rafa. E também eu quero deixar aqui uma mensagem especial para minha esposa Fiamma, que tem sido a minha maior incentivadora, curtindo, comentando. Ela faz um jabá muito bem feito, né? Eu falei, eu acho que eu vou te pagar para você continuar fazendo esses comentários. Tá bom? Deus abençoe você. O Começando Bem Esse Dia está terminando agora. Hoje foi o quadro Família em Sintonia, mas amanhã, Deus permitindo, nós estamos de volta às 6:30 da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Todo jugo, meus pecados ele levou. O cansaço já não existe.